Olá, mulheres cristãs em ação, pastora Clarice. E hoje eu quero falar sobre a Sara, a mulher de Abraão. A Sara que muitas vezes é condenada porque ela não teve muita fé. Deus falou para Abraão que ela teria um filho no auge dos seus 90 anos, que Abraão seria pai no auge dos seus 99 anos, mas Sara riu. No entanto, quando a gente lê o texto bíblico de Gênesis 17, versículo 15, versículo 17, Abraão também riu. Não foi só Sara que riu. Não foi só Sara que teve dúvidas de que ela seria mãe aos 90 anos de idade. O texto bíblico diz o seguinte, Gênesis 17, 15. Depois disse Deus a Abraão: de hoje em diante, não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho, que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei, e ela será mãe de nações, e haverá reis entre os seus descendentes. Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e começou a rir ao pensar assim: por acaso um homem de quase 100 anos poderia ser pai? E será que Sara, com seus 90 anos, poderá ter um filho? Então Abraão disse a Deus o seguinte: quem dera que Ismael vivesse abençoado por ti. Abraão também teve dúvidas quando Deus falou que ele seria pai, e ele também riu. E depois no capítulo 18, versículo 17, versículo 18, versículo 11, Sara riu quando escutou que os anjos vieram na casa deles, né? A princípio Abraão não sabia que eram anjos, mas quando você lê o texto e você desenrola o texto, você percebe que são anjos da parte de Deus que dizem, então, reafirmam que Abraão e Sara vão ser pais. E aí Sara, então, capítulo 18, versículo 11, Sara riu. Abraão e Sara eram muito velhos e Sara já havia passado da idade de ter filhos. Versículo 12, por isso riu por dentro. E Deus percebeu, claro. E aí no texto, inclusive, o Senhor perguntou a Abraão, por que Sara riu? Porque disse que está velha demais para ter um filho? Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois eu disse, no ano que vem, virei visitá-los outra vez, e nessa época Sara já terá tido um filho. Por que eu estou frisando tanto esta parte? Que Sara, as mulheres na Bíblia, de uma certa forma, a gente não fala muito das mulheres da Bíblia. São poucas as menções, mas quando essas menções são feitas, as mulheres fortes de fé que estão na Bíblia, e Sara também está entre elas, Hebreus 11, 11, fala que fala de Sara como também uma heroína da fé. Hebreus 11 fala de todos os heróis da fé e Sara está cotada no meio desse mundo dos homens de fé. Sara é uma delas. Sara é também uma mulher de fé. O próprio Abraão teve dúvidas sobre isso, mas ele é considerado o pai da fé. Por que Sara não poderia também ter tido dúvidas, como teve também Abraão? Mas ela também é considerada a mãe da fé, a mãe de grandes nações, de grandes nações. Pai, Abraão, mãe, Sara. Então, nós precisamos sim ressaltar aqui a coragem da Sara e tudo que ela, na caminhada com Abraão, que ela sustentou. A Sara, ela saiu da terra de Ur com Abraão.
acreditou na promessa que Abraão contou para Sara: olha, Sara, Deus falou comigo e nós vamos ter que sair aqui da terra de Ur para uma terra que Deus vai mostrar. E Sara então concordou e foi com Abraão, foi leal ao seu marido, amava muito o seu marido. Sara amava muito ao seu marido e confiou na promessa. Quando Abraão falou que Deus prometeu isso, Sara confiou nisso e foi junto, né? Sara também, quando Sara estava na caminhada, na saída de Ur, Abraão foi para o Egito, porque lá também tinha que passar pelo Egito, né, para ir para a terra prometida. E então o faraó, Sara era muito linda, a Bíblia fala que Sara era uma mulher de uma beleza fantástica, maravilhosa. Inclusive Sara, o nome Sara significa princesa. E essa mulher tão linda, Faraó se encantou com ela e queria ficar com ela. E aí Abraão disse: olha, Sara, você fala para o Faraó que eu não sou seu marido. Fala para ela que eu sou seu irmão. Porque se você falar que eu sou teu marido, ele vai me matar para ele ficar com você. E Sara concordou com Abraão. Mais uma vez, Sara foi leal a Abraão e se entregou para Faraó. Faraó a chamou e ela disse: não, Abraão é o meu irmão. E aí, no desenvolver da história, Faraó ficou sabendo que Sara era a esposa de Abraão e então Faraó mandou todo mundo embora, porque sobre o Egito viriam pragas caso ele se deitasse com Sara. Mas nesse primeiro instante, Sara foi fiel a Abraão, porque ela o amava muito, diz o texto bíblico. E Sara também foi uma mãe muito protetora de Isaac. Depois, quando Isaac nasceu, ela já tinha praticamente 91 anos, ela protegeu o Isaac, como qualquer mãe protegeria. Mas imagina uma mulher de 90 anos, como que não iria proteger o seu filhinho, o seu único filhinho nessa idade, né? A idade de ser avó, bisavó, tetravó, sei lá quantas vezes ela poderia ter sido avó, mas era pela primeira vez mãe de Isaac, né? O filho que daria a Abraão a todas as nações da terra, assim como Deus havia prometido a ele. Então a história de Sara na Bíblia, Abraão foi um homem de fé, mas Sara também foi uma mulher de grande fé. E normalmente a gente só conta a história, a versão de Abraão. Mas aqui hoje eu resolvi contar a versão da Sara. Que a Sara, ela tinha dificuldades, teve dificuldade para cumprir, para entender a promessa de Deus, para entender de que ela seria uma mulher que seria a mãe de uma grande nação, de grandes nações, né? Ela teve essa dúvida. Mas Abraão também na sua caminhada teve muitas dúvidas e também foi consolado por seu Senhor e foi abraçado e muitas vezes Abraão sozinho, no meio do nada, pediu a Deus para que mostrasse, desse algum sinal para ele de que ele estava no caminho certo, de que era isso mesmo, de que este Deus se apresentasse para ele, porque afinal de contas ele não conhecia esse Deus que criou céus, terra e mar. Esse foi o primeiro homem da fé, foi a primeira mulher de fé na história do povo de Deus. Eles foram o início da história do povo de Deus. Então Sara também fez parte dessas dúvidas que qualquer pessoa teria e por que ela também não poderia ter fé. No momento que ela riu, ela demonstrou que não era nem uma questão de pouca fé só, né? Era uma questão física. Como que ela poderia ter filho, dar prazer ao seu marido e ter um filho? E Abraão, no primeiro momento, também teve esta dúvida. A lição que fica para nós hoje é de que para Deus nada é impossível. Quando Deus chama alguém para um propósito, Ele leva este propósito até o fim. Eu tenho muitas histórias na minha vida para contar. Um deles é estar aqui conversando com vocês,
ter tido a coragem de alavancar um pastorado online, já que fisicamente isso não foi possível. Muitas vezes eu tentei ser pastora, missionária, não deu certo. Não foi pela ordem normal que seria o correto, não aconteceu. Mas hoje eu estou super feliz porque Deus me deu uma forma de trabalhar essa questão como pastora. Então, uma forma de pastorado que acontece de uma outra maneira. Deus também cumpriu isso na minha vida. Eu fui chamada quando eu era muito jovem, muito pequena. Eu tinha 12, 13 anos quando eu fui chamada para servir a Deus. E eu lembro que eu tinha folhetos dentro da bolsa para distribuir no ônibus, distribuir na rua. Eu andava pela rua e distribuía folhetos. Eu queria ser pastora, eu queria ser missionária, mas fez parte de uma caminhada para que Deus me mostrasse que o seu propósito na minha vida se cumpriria e ainda vai se cumprir de outras formas, de muitas outras formas. Assim como este propósito se cumpriu na vida de Abraão e de Sara, assim como muitos propósitos se cumpriram na tua vida, você aí mulher que está me ouvindo, menina que está me ouvindo, quantos propósitos Deus não realizou já na tua vida? Deus tem um propósito para cada um. Na dor ou na alegria, tanto faz. Deus tem um propósito para cada um de nós. Que você fique com essa lição do dia de hoje da Sara, que não é uma mulher que simplesmente riu porque não tinha fé. Ela tinha fé, mas no momento de fraqueza ela caiu. Eu já caí muitas vezes, você já caiu muitas vezes, e Deus mesmo assim nos compreendeu, nos ajudou, nos levantou e nos mostrou o caminho novamente para que nós pudéssemos cumprir o propósito que Ele tem na nossa vida. Tenha uma abençoada semana, restante de semana, hoje é quinta-feira. Seja abençoada você e a sua família e preste atenção, qual é o propósito que Deus tem para a sua vida e cumpra este propósito. Uma abençoada semana. Tudo de bom. Deus abençoe.